Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai agora para uma aula de mecanismos de sinalização de síntese de proteína miofibrilar. Tá? Então a gente vai estar vendo como é que o estresse mecânico, depois posteriormente o estresse metabólico, podem de alguma forma aí estar contribuindo para esses mecanismos aí de síntese de proteína miofibrilar, né? E como que isso obviamente vai estar contribuindo para a resposta hipertrófica, tá? Então vamos lá, só compartilhar aqui o slide com vocês. Então, legal. Primeira coisa, né, a gente tem que entender um conceito básico, né, de adaptação aí do nosso organismo, que é o chamado turnover proteico. Tá? Então, quem nunca ouviu falar dessa palavra, dessa expressão turnover, tá? Significa renovação proteica. O nosso organismo, gente, ele está em constante turnover proteico, que é a razão que a gente tem aqui, ó, a relação que a gente tem entre o quanto que a gente sintetiza de determinadas proteínas e o quanto que a gente degrada, tá? Então, isso para a gente é o que nós chamamos aí na literatura de turnover proteico, tá? Diz aí a lenda, né, os artigos, os experimentos, que o turnover proteico celular humano gira em torno de 0,8 grama por quilograma de massa corporal dia, tá? Então, assim, a grosso modo, o que é esse turnover proteico? São as nossas proteínas se renovando, tá? Cada proteína no nosso organismo tem o que a gente chama de meia-vida, que é o tempo que tem de metade de vida dessas proteínas, e a partir disso ela precisa estar sendo renovada aí no nosso organismo. Então, muitas vezes as proteínas elas são mensuradas, né, pela sua eficácia, a duração delas no nosso organismo, pela chamada meia-vida aí das proteínas. Esse conceito de meia-vida vai ter para várias coisas, não só para proteína, mas também para resposta de hormônios, de fatores de crescimento, enfim, inúmeros processos aí no nosso organismo, tá? No tocante ao turnover proteico, né, na resposta que nós estamos esperando aqui, que é a hipertrofia, ela depende de um aumento na síntese de proteína miofibrilar, né? Alguns artigos também, aí polemicamente, colocam também proteínas sarcoplasmáticas, né? E o aumento na quantidade de DNA, né? De código genético que nós temos aí nas nossas células. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for ver a resposta adaptativa e advinda de células satélites. Mas o contrário também pode acontecer. Você pode aumentar, na verdade, a taxa de degradação proteica, e isso, ao invés de levar a hipertrofia, vai levar a nossa atrofia. Tá? Então, esse é um conceito básico para a gente entender aí os nossos mecanismos de sinalização de síntese proteica, que é o turnover proteico. Como que as nossas células elas entendem com o exercício que elas têm que aumentar o turnover proteico? O exercício, gente, ele representa uma perturbação homeostática, tá? Então, nesse contexto, aqui nesse trabalho, eles colocaram aqui o estresse mecânico e eles colocaram uma hipóxia. Hoje, essa hipóxia, a gente pode dar um outro termo para ela, como, por exemplo, o estresse metabólico. A gente vai ver em outras aulas o que é especificamente o estresse metabólico, como ele é mensurado, como as pessoas inferem sobre o estresse metabólico induzido pelo exercício, mas a questão é que o estresse metabólico e o estresse mecânico, eles induzem uma resposta adaptativa no núcleo das nossas células, levando à expressão de RNA mensageiro, né, o processo que a gente coloca como uma transcrição gênica. Esse RNA mensageiro precisa ser traduzido lá nos nossos ribossomos, e essa tradução leva à síntese de determinadas proteínas e, consequentemente, às adaptações chamadas de estruturais e funcionais, tá? Então, primeiramente, assim, como que o exercício ele gera essas respostas adaptativas? Grande parte delas é devido ao mecanismo de síntese proteica. No caso aí, a hipertrofia, ela vai depender da síntese de proteína miofibrilar, ok? E aí, você pode ter adaptações funcionais, ok? Se a hipertrofia leva ou não essa adaptação funcional é outra história, a gente vai estar vendo. Como ganho de força, a velocidade de contração, a potência, né, que é a taxa aí de produção de trabalho, né, e, enfim, a resistência, que vai depender também da síntese de outras proteínas, como, por exemplo, as proteínas das nossas das mitocôndrias, basicamente do metabolismo oxidativo, ok? E o que é uma adaptação estrutural, que colocaram lá no slide, ali naquela figurinha ali do paper? Uma adaptação estrutural que a gente está estudando, a hipertrofia, o aumento na área e corte transverso das fibras, são adaptações morfológicas, assim como também a redução
na taxa de gordura corporal, são consideradas adaptações morfológicas ou estruturais, nesse caso são sinônimos, tá? Então, são esses dois tipos de adaptações